Estudo bíblico Jó 5, capítulo 5, versos 1 a 27. Elifaz continua repreendendo a Jó, versos 1 a 7. Depois procura confortá-lo, versos 8 a 27. Fala que Jó deve se submeter a Deus para ser aliviado de seu sofrimento, pois ninguém mais pode ajudá-lo. A vida é difícil e Jó precisa se acomodar às suas circunstâncias. Deus derruba os astutos e mostra compaixão aos humildes. Já que ninguém é justo perante Deus, seria tolice mostrar ressentimento contra a sorte que Deus nos dá. Verso 1. Santos anjos. Para uns, homens justos que já foram morar com Deus, mas que nada podem fazer para desviar o curso da justiça de Deus na terra. Para outros, seres celestiais. Nem mesmo eles poderiam fazer algo para ajudar a Jó. Ele deveria reconhecer sua mortalidade e pecado se quisesse ser abençoado. Verso 2. Exibir ressentimento para com a providência divina é mais do que fútil, é um convite à aflição que leva à morte. Versos 3 e 5. Bem viu o louco. Novamente, a autoridade de Elifaz se funda em sua experiência. Seu esboço descuidado da maldição sobre a casa, campo e filhos do louco intratável, reminiscências das recentes perdas de Jó, talvez fizesse com que o patriarca pensasse que Elifaz o considerava tal como aquele louco. Verso 3. Maldita a sua habitação. O lar sem Deus é uma angústia contínua. Verso 4. As portas. Local da cidade onde se julgavam pendências legais. Verso 5. Intrigante. Do hebraico significa armadilha ou talvez sedento, o que concordaria com faminto logo acima. Versos 6 e 7. A aflição não é coisa que germina sem causa. É consequência e produto natural da maldade humana. Elifaz insiste que, embora servo de Deus, Jó continua sendo um mortal decaído. Versos 8 a 27. Elifaz, apesar de ser o mais compreensivo dos três amigos, não chega a ser consolador, pois não reconhece a extraordinária submissão a Deus já demonstrada por Jó. Capítulo 1, versos 21 a 22, capítulo 2, verso 10. A facilidade com que admite os sofrimentos de Jó como fruto de seu pecado pessoal o impede de atuar como verdadeiro consolador. Ele insiste com a vítima murmuradora que se submeta confiadamente a Deus. O conceito central de sua exortação é a bem-aventurança do homem castigado, verso 17. Ele descreve a bondade dos maravilhosos caminhos de Deus, versos 8 a 16, profetiza sobre a felicidade que se segue após o arrependimento, versos 18 a 26, e acrescenta uma garantia confiante à sabedoria que oferece, verso 27. Verso 8. Eu buscaria a Deus. O sábio ileso não tem dúvidas de como agiria se fosse tentado como Jó. Seu conselho é declaradamente lógico, mas sua falsa interpretação dos extraordinários sofrimentos de Jó e sua atitude inclemente indispõem Jó para que não aproveitasse sua exortação. Verso 10. A chuva impede que os pobres sejam levados à falência, resguardando-os dos que espreitavam por sua queda. Verso 12. Elifaz fala da chuva, que somos propensos a considerar algo comum, como uma grande obra de poder e bondade de Deus. Com frequência não percebemos as grandes dádivas de nosso Criador e Senhor. Verso 14. Referência à total confusão e desorientação dos ímpios conspiradores. Verso 17. Essa é a única referência à natureza disciplinar do sofrimento humano nos discursos dos três amigos e conselheiros de Jó. Elifaz reconhece a diferença entre a disciplina e o castigo,
e aprecia os benefícios finais da paternal disciplina divina. Contudo, sua opinião sobre a relação direta entre o pecado e o sofrimento não deixa lugar para os outros propósitos, tais como a aprovação e o testemunho que existem no sofrimento dos justos. No mais, vale dizer que um bom cristão é feliz, ainda que seja afligido, pois não tem perdido o gozo de Deus, nem seu direito ao céu. Sim, mesmo quando passa por aflições, os verdadeiros cristãos podem conservar a sua alegria. A correção mortifica as suas corrupções, aparta seu coração do mundo, aproxima-o de Deus, leva-o à Bíblia e coloca-o de joelhos. Mesmo que permita que o seu povo seja ferido, Deus sustenta os seus eleitos até quando estão submetidos a aflições e liberta-os no momento oportuno. O ferimento, às vezes, faz parte do processo de cura. Se os servos de Cristo não são livres de seus problemas, são libertos quando os enfrentam. Ainda que sejam oprimidos por dificuldades, vencerão todas as adversidades. Eles terão sabedoria e graça para enfrentar suas preocupações. Sua maior bênção, tanto na tristeza como na alegria, é serem guardados do pecado. Versos 18 a 26. Restauração das lavouras e dos rebanhos, verso 24. Descendência multiplicada, verso 25. E vida longa, verso 26. Esta será finalmente a feliz porção de Jó. Ele acerta mais do que percebe, também ao prever o livramento do açoite da língua, verso 21, conforme o leitor, cônscio das calúnias de Satanás e do mau juízo dos amigos, já sabe. Esta é uma passagem da mais inspirada consolação. Mas para Jó, naquele contexto, era uma consolação amarga, pois subentendia-se que Jó era um grande pecador. A perícia do autor está evidente na antecipação precoce do resultado final, apresentando na forma de um prognóstico baseado em um mal-entendido tão profundo. Isso porque Elifaz está errado em presumir que o sofrimento nessa vida é enviado em proporção exata ao pecado, bem como que a prosperidade é coisa garantida na proporção da piedade e ou renovada com arrependimento. Tudo depende da boa vontade de Deus. Verso 19, expressão poética que indica muitas angústias. Verso 23, aliança. Até mesmo a criação estará em harmonia com o homem, cujo relacionamento com Deus é corrigido pelo processo disciplinar divino. O homem havia caído por se relacionar erroneamente com a natureza, quando se deixou engodar pela serpente e pela atração da árvore. Só dentro do plano de Deus, em plena comunhão com Ele, é que o homem pode voltar a ser cabeça da criação, em paz com Deus, consigo mesmo e com a natureza. Verso 26. A seu tempo. Elifaz afirma que Jó não iria morrer daquela doença. Sua morte não seria a derrota de quem caiu na decrepitude. Seria a vitória de quem estaria maduro, pronto para ser colhido para as habitações eternas. Verso 27. Esta saraivada verbal final parece revelar certa arrogância espiritual, o que se alinha ao erro interpretativo de Elifaz. Ele equivocadamente pensou que entendia o que estava acontecendo com Jó. Nota. Podemos destacar na história de Jó a constância da mente e do coração submetido a provas. É uma das vitórias mais elevadas da fé. A fé é pouco exercitada quando tudo vai bem. Mas se Deus parece estar longe de nossas orações, permite uma tormenta ou deixa que o inimigo envie onda após onda, devemos seguir apegados a Deus e confiar nele, mesmo quando não podemos encontrá-lo. Essa é a paciência que os santos possuem.